perfeitamente? Sim, 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 chega perfeitamente. Muito bem. Olha, obrigado. Estamos todos nós de parabéns. Está de parabéns, Ana Mola. Acabamos de testemunhar neste momento um ato histórico, e é mesmo histórico porque é a primeira vez que há uma tomada de posse neste modelo de comunicação, e penso que os especialistas na área das tecnologias de comunicação e informação já devem estar a discutir um bocado a natureza deste ato, porque o conceito da tomada de posse em Moçambique ainda era um conceito tradicional, analógico, presencial, e hoje nós fizemos algo inédito, é fazer uma tomada de posse híbrida, não é? E isto penso que, mais uma vez, coloca Ana Mola na liderança das grandes transformações políticas, económicas, sociais e tecnológicas em Moçambique. E vou pedir, por isso mesmo, não só para os que tomaram posse, mas para todo o partido Ana Mola e para aquilo que a Ana Mola representa para Moçambique e para o mundo. Vou pedir uma salva de palmas bem forte para este que é o maior e o melhor e o mais popular partido de Moçambique. Uma salva de palmas para a Ana Mola, para todos nós. Caros amigos, chegado este momento, eu vou repetir exatamente aquilo que eu disse na primeira etapa da, a primeira etapa, na primeira vaga que tivemos da tomada de posse, que aconteceu na cidade de Maputo, basicamente 90% das pessoas e algumas virtualmente. E eu vou dizer exatamente a mesma coisa, porque essa aqui é a linha fundamental, a linha orientadora daquilo que é o perfil. Atenção, uma coisa que vocês têm aí convosco, os termos de referência dos vossos departamentos. Portanto, quais são as atividades, quais são as atribuições, quais são as competências fundamentais do departamento. Posso dar um exemplo. O departamento de comunicação e imagem, por exemplo, nos termos de referência, tem naturalmente que é zelar pela imagem ou boa imagem do partido, por exemplo, é um dos itens de termos de referência, mas o que eu vou falar não tem nada a ver com os aspectos de ordem técnica, dos aspectos de ordem especializado ao setor. Vou falar dos aspectos gerais daquilo que é o perfil de um membro ou de um quadro da Anamola. Que, na minha ótica, não é só um perfil de um quadro da Anamola, mas é o perfil de todo aquele que é vencedor. O perfil de todo aquele que é de sucesso. O perfil de todo aquele que é ganhador, se permitirem um termo. Então, se quisermos ser pessoas de sucesso, se quisermos ser pessoas ganhadoras, se quisermos ser pessoas vencedoras, então este é que eu vou falar aqui desse perfil. Aquilo, se me permitirem, na minha costela também sacerdotal, aquilo que a Bíblia diz que em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Quer dizer, é interessante que antes de dizer isto, há uma série de coisas que antecedem, que perguntam, o Paulo pergunta, se é a morte que nos vai separar do amor de Cristo, se é a espada, se é a fome, se é o porvir, se são os demônios, sei lá. E no fim,
ele conclui que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Eu gosto dessa palavra porque não diz que somos vencedores, diz que somos mais do que vencedores. Isto quer dizer, existe uma forma de nós termos sucesso, sermos vencedores, sermos ganhadores, sermos campeões. Mas existe algo de ser mais do que um campeão, ser mais do que vencedor, ser mais do que ganhador, ser muito mais do que um simples sucesso. Portanto, existe algo acrescido à vitória que todo mundo conhece, ao sucesso que todo mundo conhece. E é isso que hoje eu gostaria de apresentar como perfil de um dirigente, o perfil de um quadro, o perfil do membro da Namola, o perfil de um cidadão com espírito de vencer. Primeiro, comprometimento. Comprometimento significa que o seu foco, aquilo que você coloca como prioridade, significa que a função que você assumiu, você a assume não como uma simples promessa, porque a gente pode fazer uma promessa e não a cumprir. Mas nós assumimos a posição de concretizar as coisas, de voltar tudo o que nós temos para aquele termo de referência que eu assumi e eu estou a pegar em mim como alma, como espírito, como corpo, como memória, como consciência e focalizar-me naquele documento que eu assinei. Comprometimento. Eu estou todo lá. Não estou como aquilo que gosto de uma expressão em inglês que diz one leg in, one leg out. Quer dizer, um pé dentro e outro pé fora. Então não é isso. Nós temos que ter two legs in. As duas pernas estarem dentro. No final do ano, toda a gente gosta da expressão entrei com os dois pés, não é? Transitei de um ano para o outro com os dois pés. Aquilo dos dois pés que a gente está a falar, meus amigos, se querem uma definição simples, é aquilo que é comprometimento. Portanto, não há uma parte de mim que fica separada do objetivo. Não. Tudo que já faz parte de mim está envolvido para concretizar, para realizar, para operacionalizar aquilo que eu assumi perante o meu partido, perante os meus colegas e perante a nação. É comprometimento. Se não há comprometimento, meu amigo, there is nothing. Não há absolutamente nada que você possa conseguir. Não há sucesso, não há vitória, não há nada que você pode conseguir se perante os termos de referência da tua função, do teu cargo, você não estiver integralmente comprometido, integralmente envolvido. Isto é o comprometimento, isto é principal, isto é fundamental. É uma pessoa comprometida, é a pessoa que há de fazer isto que nós fizemos aqui hoje. Antes da realização deste programa, estávamos com muitas dúvidas. Presidente, não era melhor? O próprio MC está aí que me confirme. Presidente, não era melhor nós primeiro filmarmos, tirarmos fotografias e depois íamos editar as imagens e mostrávamos para o mundo? E nós dissemos que não. Nós temos um objetivo a alcançar. Vamos dar tudo de nós para esse objetivo. E quando é assim, as barreiras que aparecem, que eram grandes antes, que eram gigantescas, e nós começamos a ver que aquelas barreiras, quando estamos totalmente comprometidos, tornam-se barreiras que eram antes gigantes, tornam-se barreiras anãs, que já não precisamos de muito esforço. É só com o nosso pé passamos a barreira e avançamos. E aqui está o programa. Imagina
se o nosso comprometimento, se estivéssemos com one leg in, one leg out, não ia acontecer este programa. Estaríamos a gravar para depois passar em diferido. Porque vocês sabem o risco de um programa em direto. O risco de um programa em direto é que todo mundo vê as falhas. Todo mundo vê as fraquezas. Mas digo-vos mais. Se nós não tivermos medo dessas fraquezas, não tivermos medo dessas falhas e termos comprometimento, é uma grande oportunidade também de crescimento e de exaltação da imagem do Anamola. Este programa que está a acontecer em direto, que nenhum outro partido já fez em Moçambique, nem os partidos que dizem que têm 6 décadas nunca fizeram um programa como este, significa que o fato de nós nos termos comprometido, ultrapassamos a barreira do medo, dos receios e agora marcamos uma página na história. Estamos a ser vencedores, estamos a ser ganhadores. Então, este é o primeiro ponto, comprometimento. Ponto número 2. Do perfil de um homem de sucesso, de uma mulher de sucesso. Ponto número 2 é dar o sangue. Dar o sangue. Eu preferi deixar a palavra assim mesmo, a frase assim mesmo. Dar o sangue. O que é dar o sangue? Dar o sangue significa que é chegar ao aquilo que as pessoas acham que é o limite e você ainda dar um esforço extra. Dar o sangue é o esforço, o sacrifício que você coloca, empenha, deposita para alcançar um objetivo. Primeiro tem que estar comprometido. Depois é a energia, é o suor, é o sacrifício, é a força que você tem que colocar para alcançar o objetivo. E não é uma energia qualquer, não é um suor qualquer. Estamos a dizer dar o sangue. Quando é que sai sangue de um ser humano? O sangue só sai quando se atinge o limite. É que sai sangue. Jesus Cristo, quando subiu no Monte das Oliveiras e foi orar lá em cima, antes de ser sacrificado, a Bíblia diz que ele orou, estava tão aflito, que gotejavam, caíam gotas de sangue enquanto ele orava. É o extremo, o ponto mais alto que ele tinha atingido do empenho a uma certa causa. Então é isto, dar o sangue, meus amigos, nas obrigações, no cargo que assumiram, você tem que dar até o ponto em que a pessoa comum diz que quer voltar e você ainda dá o extra. Aquilo que eu expliquei da outra vez, bacela. Quando nós vamos ao mercado, a gente paga um conjunto de limões, 5 limões, 6 limões. A senhora, quando olha para ti, a vendedeira, vê que este é um jovem bem comportado, esta é uma jovem bem comportada, é uma senhora responsável, que é uma senhora exemplar. A quem está a vender, dá-te os limões, depois diz, olha, minha filha, meu filho, estou a dar mais um limão como bacela, como algo extra. Então, dar o sangue é isso, é dar o extra. Não é, pegou o telefone, Erquídio, amanhã temos um programa. Então o Erquídio não atendeu. Como o Erquídio não atendeu, acabou. Já não há nada a fazer. Quando formos a perguntar, que tal? Já está tudo programado? Não. É que eu liguei, o Erquídio não atende. Então parou por aí. Ainda não deu o sangue. Aí é incompetência. Você é o incompetente, é o inútil, é o imprestável. Se eu vou, o Erquídio não atende a chamada, mando mensagem, não atende a mensagem, eu vou encontrar o Erquídio. O Erquídio tem família. Se não tenho o número da esposa, vou ter o número do irmão. Se não tenho o número do irmão, vou ter o número do vizinho. Se não tenho o número do vizinho, é de ter um ex-colega da escola. Se tudo isso não der certo, vou pegar em mim, é de ir até a casa do Erquídio. A verdade é uma, é que a missão que eu tenho que cumprir com o Erquídio não vai ficar pendente por causa do problema de um telefone ou qualquer outro. Eu vou arranjar meios
e fundos para alcançar o Herquídeo e lhe passar a mensagem para nós alcançarmos o objetivo. Isso significa dar o sangue, fazer o extra, acabar com as justificações. Porque nós temos muito isto de justificar. Não fiz o relatório porque ontem, quando cheguei a casa, não havia energia. Então, como não havia energia, não fiz o relatório. Mas se eu estiver disponível a dar o sangue, se não há energia na minha casa, mas já há na casa do vizinho, eu iria na casa do vizinho. Se não há na casa do vizinho, há uma bateria de um carro do vizinho. Vou abrir o capô, tirar a bateria e ir ligar a energia na minha casa. Não vou de forma nenhuma bloquear o objetivo que eu tenho que alcançar, porque há uma barreira. Há uma coisa aqui no Sul, há uma frase que eu gosto muito, que se diz em Tsonga, diz, isto é, você nunca pode ser vencido por alguma coisa que não tem voz, que não fala. Então, eu não posso bloquear o meu objetivo por causa de um telefone, por causa de combustível, por causa de energia, por causa de um computador, por causa de uma caneta, por causa de um bloco, por falta de uma bandeira. Não posso bloquear por falta de carimbo, por falta de sapatos, por falta de camiseta. Isso tudo não tem voz. E o ser humano é proibido de ser vencido por algo que não tem voz. Então, tudo isto está no dar o sangue. Costumo dizer, os meus amigos, eu na igreja, na altura, ainda pregava, agora já não posso por causa das atividades políticas. O pessoal lá todos já conheciam. Pastor Venâncio, que eu respondia pela área da comunicação, chegar, temos um programa para transmitir um culto e alguém me dizer, um jovem, dois deles até estão aqui conosco. Alguém me dizer, pastor, não vamos transmitir o culto porque não temos tela. Eles já sabiam o que eu dizia nessas alturas. Eu perguntei, ok, a tela da igreja não está a funcionar, né? Tá bem. Você em casa não tem tela? Sim, tenho, está na sala. Corre, vai buscar a sua tela. Então, corria, vai buscar a tela, coloca. Vamos transmitir, transmitiu. Ok, depois no fim leva a tela para a sua casa. Mas não vamos admitir que o programa não vá ao ar por causa de falta de uma tela. O que é isso? Falta de tela. Qual é o problema de uma tela? Vamos ficar, digamos assim, estagnados, derrotados por causa de uma tela? Vamos ficar nós como partido estagnados porque não temos dinheiro de combustível para fazer trabalho de campo? Vamos ficar estagnados porque não temos material de campanha? Vamos ficar estagnados porque não temos computador na delegação? É verdade isso? Gosto de dar exemplo de um jovem da Zambésia. Bem, falei muito dele na reunião passada, senão vou dizer que ele lhe favorecer. Mas é um coordenador de um distrito lá do Chá, lá. Gosto muito daquele jovem. Aquele jovem, se é para fazer trabalho, andar 2 dias a pé até chegar à localidade, ele vai andar. A verdade é que ele não vai parar de fazer o trabalho porque não houve combustível, não houve dinheiro de chapa, não houve comida. Não. Aquele jovem anda 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6 horas a pé até ele fazer o trabalho na localidade. Esta manhã, vou dizer, estava a ligar para mim. Estava numa localidade distante. Presidente, por favor, cumprimente a localidade. Dizem que eu sou mentiroso, eu não sou do Anamola. Então, eu ainda nem tinha penteado, eu tive que falar para valorizar o trabalho daquele jovem. Um jovem esforçado, não há barreira para ele, sobe chapa, entra no meio das pessoas, anda a pé, é poeira, mas ele vai fazer o trabalho. É por isso que, apesar de, às vezes, ligar-me a horas incômodas, mas eu sempre respeito a chamada do jovem, sempre atendo. E ele faz o discurso lá, né? Diz que também está a ficar muito famoso porque o presidente sempre lhe atende. Mas, bom, atendo qualquer um. Este em particular é porque ele dá o sangue. Aquele jovem dá o sangue. Então, um bom exemplo. Um bom exemplo. Então, caros amigos, é isto. Segundo princípio, dar o sangue. Não há barreira. Vou ao máximo. Vou ao extra. Onde todos acham que acabou, é o fim da picada.
é onde você começa o trabalho. Você diz que agora que os outros acham que desistiram, é onde eu vou começar a trabalhar. Dar o sangue. 3. E o último, honestidade. O que vale dar o sangue? O que vale dar, ser comprometido se você não é honesto? Tudo é multiplicado por zero. Não quero aqui falar de nomes, mas provavelmente alguns que estão aqui a tomar posse sabem quem é. Há um jovem que já foi coordenador de um distrito. Eu gostava muito desse jovem. Muito trabalhador, inovador. Esse jovem empenhava-se, mobilizador nato, move multidões. É um jovem que enfeitiça, no bom sentido, as pessoas com seu discurso. Consegue convencer qualquer um a ser membro do partido. E movia, quer dizer, é um jovem incrível. Mas tinha um problema. Era frágil na parte da honestidade. Aí era muito frágil. Frágil, caía aí adultérios, por aí outras coisas. É um pouco complicado. Então, apesar de todas as qualidades que tinha, passamos pelas eleições distritais. Epá, os membros disseram, ele é bom, trabalhador e tudo, gostamos dele, mas não é honesto. Então não foi eleito. Mas um grande jovem, um jovem espetacular. Então, honestidade é extremamente importante. É preciso ser honesto. E eu vos digo uma coisa: mesmo que nos preguem armadilhas, que armadilhas nunca vão parar, vão inventar coisas contra nós, vão tentar inventar que você fez isto, que você é traficante de droga, que você é ladrão, que você fez aquilo, que você cometeu este crime, que você fez aquilo, fez assado. Meu, se você é uma pessoa que vai ao espelho e não tem vergonha de si próprio, essas mentiras todas, invenções todas vão cair por terra sozinhas. Há um senhor que há pouco tempo, um cota aí, já vovó, escreveu umas coisas contra mim, né? Escreveu, chamou-me todo tipo de nomes. Mas eu estou intacto, estou firme, não tenho medo absolutamente nenhum. Ainda me acusou de que eu criei distúrbios, que eu destruí o país depois das eleições, não sei o quê. Há pouco tempo escreveu isso num pequeno post que eu fiz na minha página, e esse texto está a correr muito por aí. Eu estou à vontade quanto a isso. E porque eles estão admirados, dizem, este senhor já devia estar preso, porque ele fez isto, ele fez assado. Olha, eu vou ao espelho, estou satisfeito, tranquilo com a minha própria imagem. Sei exatamente aquilo que eu fiz e o que me moveu, as intenções que me moveram para eu, digamos assim, ter mobilizado as pessoas para protestar. Então, aí não tenho problemas nenhum. Estou à vontade, estou tranquilo comigo mesmo. Então, tudo que andar a inventar, processos disciplina, processos criminais e tudo, não vão mexer nem um pouco com a minha estrutura emocional, psicológica, nem nada. Porque estou firme, estou convicto que estava a lutar pela verdade e lutar pela justiça. Então, mentiras hão de vir, invenções hão de vir, hão de inventar todo tipo de coisas contra nós. Mas se você, dentro de si, na sua própria consciência, tem certeza de que sempre agiu corretamente, sempre agiu de forma limpa, não há mentira nenhuma que vai subsistir. Não existe. Nenhuma mentira vai vencer. Nenhuma invenção vai vencer. Nenhum exército vai vencer a uma pessoa que pauta pela honestidade, por uma conduta limpa, uma pessoa íntegra. Não há nada que vai vencer essa pessoa. Absolutamente nada. Nem o maior feitiço do mundo não vai pegar quando você é honesto, quando você é íntegro. Pode entrar no fundo do mar, podem chamar os maiores curandeiros, feiticeiros de todo o mundo. Se você é íntegro, não há absolutamente nenhum feitiço que te vai tocar. Nenhum, mas absolutamente nenhum. Então, honestidade, meus amigos, é fundamental, coluna vertebral de um líder da Namola, de uma pessoa de sucesso, de um ganhador, de um campeão, de um revolucionário.
né? Alguém que assumiu a missão de fazer parte deste comboio imparável que é para salvar Moçambique, que é para libertar Moçambique. Se você é honesto, se você é íntegro, meus amigos, não há nada. Não há nada que vai parar esse comboio. Em inglês gostam de dizer the train is unstoppable. Hein? Então o comboio está imparável. Não há nada. Tudo que aparecer à frente é para passar por cima. Não vai parar. E a força, o combustível, a energia, o catalisador para isso, integridade, honestidade, pautado pela verdade, pautado pela justiça. Então, estes são os três grandes elementos que eu queria deixar com todos vocês. E pautar para este perfil, vais ter sucesso na política, vais ter sucesso na família, vais ter sucesso nos vizinhos, vais ter sucesso na sociedade, vais ter sucesso na igreja, vais ter sucesso no emprego. Se pautar para estes três elementos, não existe área nenhuma onde você vai entrar e dizer que é impossível. Para si, estes três elementos, os impossíveis acabam. Você elimina a palavra impossibilidade quando você é pautado por estes três elementos. Para de haver impossíveis. Você vira, digamos assim, um mestre especialista dos impossíveis. Onde todo mundo diz que aqui já não se pode fazer mais. Você há de chegar lá para mostrar que, afinal de contas, a solução estava ali perto e que ninguém estava a ver. Por pautar pela honestidade. E, caros amigos, e assim eu termino a mensagem. Queria deixar para vocês, queria deixar para os moçambicanos, queria deixar também para o mundo. Neste dia maravilhoso, neste dia histórico da tomada de posse do segundo grupo, da segunda etapa, dos que vão assumir corpos diretivos, assessoria do partido, para que este partido, de fato, venha concretizar aquilo que a gente sempre prometeu. É que com Ana Mola, Moçambique pode ser e há de ser. Será, certamente, de uma forma, sem nenhuma dúvida, insufismavelmente, Moçambique será uma entre as 50 maiores nações do mundo. E isto tudo que falamos é que vai conduzir a Namola a ser um dos maiores partidos da África. E sendo um dos maiores partidos da África, estará capacitado para transformar Moçambique também numa das maiores nações africanas. Mas para chegar a esse objetivo, primeiro, temos que ser menos nós é que temos que ser pessoas acima da média, para o nosso partido também ser acima da média, para depois o nosso país também ser acima da média. Então, esta é que é a grande mensagem que queria transmitir a todos vocês. E muito obrigado. Koana Mola! Koana Mola! Ana Malala, Ana Malala, Ana Malala. Muito obrigado e até já. Obrigado. MC, a palavra é sua.
social, que é a CORS, aos nossos líderes que fazem parte destas organizações. Muitíssimo obrigado pela atenção dispensada e antes de ir já para a fotografia família virtual, vou pedir à equipa técnica para me darem sinal ou indicação de que é possível ou não fazermos essa fotografia. Se sim, este é o momento desta fotografia e depois, ok, a equipa técnica diz que não, mas tenho a indicação de que houve colheita de muitas fotografias a nível de vários pontos onde estão as pessoas. Depois haverá uma coleta